Essa é a TV comunitária de Belo Horizonte. Nós estamos começando hoje mais um programa Palavra Ética. Vocês já me conhecem aqui deste programa, eu sou Delze. E hoje a nossa proposta é de um programa especial, porque dois aqui que são âncoras da Palavra Ética, eu e Frei Gilvander, nós vamos, na realidade, fazer um bate-bola, diríamos assim. Nós estamos voltando do 2º Congresso Brasileiro de Filosofia da Libertação, que aconteceu na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E deste congresso, nós trouxemos muitas informações e inquietações que nós queremos compartilhar com vocês hoje. Então não preciso dar as boas-vindas, que você já é de casa, né? É um prazer duplo estar aqui ao seu lado, né? Recordando de saída, né, que esse 2º Congresso Brasileiro de Filosofia da Libertação aconteceu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na Faculdade de Educação. Exatamente. Até perguntaram lá, que lá tem também Faculdade de Filosofia. Por que não aconteceu? Sim. Na Faculdade de Filosofia, mas na Faculdade de Educação. Isso, exatamente. Porque um congresso de filosofia, então, ele não é acolhido dentro de uma área, né, que seria própria da filosofia. E só para contextualizar isso, eu fiz uma pergunta para os nossos estagiários aqui da TV comunitária e perguntei para eles: vocês já estudaram filosofia? E eles me disseram sim, né? A Kathleen, a Kelly, né? E o Edivaldo, exatamente. 3 estagiários estão aqui, agora estão aqui nos bastidores. E fiz a seguinte pergunta para eles: vocês já estudaram filosofia? Eles disseram sim. Então me fala, quais são os filósofos, de onde são os filósofos que vocês estudaram? E já antecipei, certamente alemão ou grego. E eles me disseram, não, só grego. Então é como se a filosofia ela fosse um privilégio de gregos que viveram há mais de 2000 anos, né? Aristóteles, Platão, Sócrates, e poderíamos citar outros, Diógenes, Tales, de Mileto, etc. Né? Não é verdade, né? Nós, com a filosofia da libertação, nós descobrimos o seguinte, que em todos os lugares nós estamos pensando sobre a nossa realidade, nós elaboramos métodos de conhecimento da forma como nós compreendemos a realidade. Não é isso, Frei Gilvander? Quer dizer, essa velha, e você que é da área, né? Você tem graduação em filosofia, né? Exatamente. Fala um pouco para nós aí. Você puxando a conversa aqui, estava passando na minha memória aqui um monte de coisa, porque há 29 anos atrás, na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, eu tive a alegria de começar 5 anos de filosofia e fiz o bacharelato e a licenciatura. Nesses 5 anos de filosofia, há 29 anos atrás, tinha também essa disciplina, Filosofia da Libertação. Então, foi o meu primeiro contato com a filosofia da libertação. Aí fomos descobrir, e naquela época, na Universidade Federal do Paraná, quer dizer, havia uma pluralidade de linhas filosóficas, de perspectivas de pensamento, né? E, além da filosofia clássica grega, além dos grandes filósofos europeus, né? Então quer dizer que os europeus são grandes e os nossos são pequenos? Aí depois vamos ver, não, esse negócio não é por acaso, é intencional, né? Mas vamos ver que tem várias janelas de se falar sobre filosofia da libertação, mas uma das janelas diz que na década de 60, do século passado, século XX, então assim, vários pensadores latino-americanos começaram a pensar uma outra filosofia, uma nova epistemologia, chamada novas epistemes, um pensamento predominantemente, eminentemente latino-americano, né? Para se desgarrar e tentar superar muitos dos limites e das contradições do eurocentrismo, do antropocentrismo, né? E um desses, considerado em grande parte assim, um pai da filosofia da libertação, é o Henrique Dussel, né? Que é um argentino, mas que vive no México, foi né? Perseguido muito pela ditadura militar argentina, teve a casa dele metralhada, depois ele se refugiou no México, e é um dos grandes expoentes, mas tem dezenas, se não centenas, de pensadores na linha da filosofia da libertação. E depois também é importante considerar, e aí tem autores, pensadores latino-americanos em todos os países latino-americanos, né? E depois também é importante considerar que existe a filosofia da libertação
Mas existe também a teologia da libertação, existe também a pedagogia da libertação, Que é a existe pedagogia sociologia do da oprimido, libertação, inclusive, né? que tão conhecido fora do Brasil, né, Paulo Freire, e às vezes no Brasil hoje grandes. nós ainda, os pedagogos não conhecem como deveriam, né, a pedagogia aí do oprimido, né, de Paulo Freire. Também uma ética da libertação, né, podemos falar uma economia da libertação, e eu particularmente, como estudiosa aí do direito, já estou pensando também em associar com os meus amigos, juntar aos pensadores do direito que já trabalham com essa necessidade de novos fundamentos, né, de justiça, que não seja só essa tradição nossa do direito positivo, do direito posto, mas enfim, eu gostaria de voltar, já que estou mais ou menos aqui na condução, eu gostaria de te perguntar o seguinte, muitas pessoas dizem assim, filosofia é uma bobagem, filosofia é coisa de gente que pita maconha, né? Vocês ficam viajando aí na filosofia, às vezes minha filha fala comigo assim, não, tudo doido, esse povo da filosofia a gente deixa a barba crescer, não toma banho direito, anda com a roupa meio suja, é povo todo desligado, não sei o quê. E eu acho que com toda a legitimidade de quem atua à frente dos movimentos sociais, envolvido com problemas cruciais hoje para o bem viver, né, da nossa sociedade, das pessoas no Brasil. Qual a importância do conhecimento filosófico, do estudo da filosofia? Imprescindível, né? Aliás, não é à toa que, por exemplo, a Igreja Católica, na formação do seminarista, para chegar a ser ordenado padre, antes de fazer um curso de teologia, faça um curso de filosofia. Isso não é por acaso. E assim, obrigatoriamente, deve fazer outros cursos nas áreas de humanas, mas e hoje a também filosofia, o ensino médio, teologia, né? E a filosofia também já se tornou necessária, né? E depois também deveria perguntar assim, por que quando eclodiu o golpe militar, civil, empresarial em 64 no Brasil, por que o curso de filosofia foi proibido? E os professores de filosofia caçados? Então, assim, é claro que a gente tem que ter muita cautela e destreza com essa questão de que o ser humano é um animal racional, né? E filosofia é o pensar, o amigo da sabedoria, ser amigo da refletir e tudo, mas é imprescindível, porque a realidade ela não está assim transparente e dada, né? Sempre nós temos que interpretar o real, né? O real. Então, assim, entre o sujeito e o objeto, a realidade, há sempre perspectiva. Por exemplo, a filosofia da libertação defende o princípio segundo o qual não há neutralidade. Então, isso, por exemplo, tem certos paradigmas científicos que dizem a ciência tem que ser neutra, imparcial, isenta. Isso é burrice, ingenuidade. A filosofia da libertação tem ela, né, e tem a teologia da libertação, como eu falava, está nas várias ciências, e mais importante do que a filosofia da libertação, talvez seja o paradigma da libertação. Quer dizer, qualquer assunto que você for tratar, ele está numa realidade de complexidade, né, de contradição, de escondimento ali, né, de coisas escondidas e tudo, e a gente tem que ter perspectiva. E a perspectiva do paradigma da libertação é sempre a partir do elo mais enfraquecido, o oprimido, ou o pobre, ou a mulher, ou o negro, ou o indígena, ou a criança, ou o deficiente, ou a terra que é pisoteada, né? Sim, mas aí eu acho que a gente tem aflorar mais verdade. Para compreender melhor, quer dizer, se nós temos essa pressão, não poderia ser uma filosofia da liberdade? Por que da libertação? Exatamente. Boa. Porque assim, se você falar liberdade, poderia recair a questão, liberdade é um estado, é uma coisa que você conquista e você aprisiona. Quando fala libertação, talvez para indicar que, olha, não, a vida é um caminhar, é um processo, um pouco como João Guimarães Rosa, né? O que existe é a travessia, e é na travessia que a gente tem que ir discernindo todos os dias em fazer opções, né? Por exemplo, a filosofia da libertação contribui enormemente para fazer uma releitura do marxismo, toda a filosofia dialética, né? Para tentar, assim, ver que aqui no Brasil não começou, por exemplo, o Henrique Dúcio tem um livro que ele fala, 1492, quando os espanhóis chegaram aqui nas Américas, não foi o descobrimento, foi o encobrimento. Aliás, eles não chegaram na América, né? Porque deram o nome aqui de América por causa de um espanhol, né? Exato, quer dizer,
Não descobriram, mas encobriram o outro, a alteridade que já existia aqui há milhares de anos, centenas, milhares de culturas indígenas e tudo, e que tem uma sabedoria, tem uma filosofia que deve ser fortemente valorizada. Né? Eu acredito também que esse enfoque, né, filosofia da libertação, quer dizer, já revela que existe uma opressão, existe alguém que está oprimido. E eu vejo, por exemplo, no meu campo, né, que eu estudo mais que a questão da terra. Muitas vezes, por exemplo, na política de reforma agrária, eu ontem mesmo falava com os estudantes lá na Universidade Federal, né, na Faculdade de Direito, faz-se um assentamento de reforma agrária e diz o próprio Estatuto da Terra, ele vai dizer, você terá acesso à propriedade desde que você torne essa propriedade produtiva, como se fosse o simples trabalho daquela família sobre a terra, ela criasse automaticamente todas as condições para libertar aquela pessoa da pobreza. E nós sabemos que não é verdade. Claro. Às vezes, por exemplo, até o monopólio da semente, não é? O controle do preço dos produtos, por exemplo, cereais. Então, quer dizer, são tantas questões envolvidas que às vezes a pessoa morre de trabalhar e ela não consegue. Ou, por exemplo, a questão da moradia, né, que eu acho que é importante para a gente refletir da perspectiva da filosofia da libertação. Muitas pessoas, quando está acontecendo, por exemplo, uma reintegração de posse, às vezes pessoas pobres chegam e falam assim, esse povo é folgado, eu comprei a minha casa, por que que ele também não compra? Como se fosse, de fato, se todas as pessoas elas estivessem nesse patamar de igualdade, de liberdade, e fosse possível, né? E o que a gente vê é o seguinte, para a pessoa, às vezes, ter um teto, uma moradia, que é o mínimo fundamental, às vezes a pessoa deixa de comer, deixa as crianças na mais absurda, né, vulnerabilidade para vender o trabalho, às vezes de dia, de noite, para conseguir fazer uma casa. Então eu pergunto assim, será que é esse tipo de sociedade que nós queremos? Né? Então eu vejo muito, nós estamos já me deram sinal que está terminando o nosso primeiro bloco, o tempo voa, mas eu acho que dessa sua experiência você poderia voltar para a gente pensar. Quer dizer, a filosofia da libertação ela não fica só elocubrando, né? Mas esse compromisso da filosofia da libertação, de fato, com a realidade concreta, né? O que pega e da perspectiva do oprimido. O filósofo da libertação normalmente era um militante. Ele não apenas pensa, escreve, mas ele está comprometido em alguma frente com a construção de uma sociedade justa e solidária. Exatamente. Então, olha, nós estamos hoje aqui, eu e Frei Gilvander, nós trazendo para vocês essa informação sobre o fortalecimento, uma nova caminhada, e nós estamos, não só nós, mas todos os participantes desse segundo Congresso Brasileiro de Filosofia da Libertação, de fortalecimento dessa nova forma de pensar, de organizar o nosso pensamento, a nossa compreensão sobre a realidade e para a gente, a partir daí, entabular, né, novas saídas, novos projetos para a nossa vida em sociedade. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco com o nosso programa Palavra Ética. Para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
Bem, então nós estamos voltando com o segundo bloco do nosso programa Palavra Ética de hoje, aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Gostaríamos de relembrar que além da TV, que era o canal 6 e 13, você pode acessar o programa, toda a programação da TV Comunitária pela internet, www.tvcbh.com.br. A Giovana está me ajudando. tvcbh.com.br. Exato. Nós, então, somos 2 apresentadores do Palavra Ética aqui na TV Comunitária e hoje nós estamos fazendo um programa especial porque nós sempre trabalhamos aqui com educação por direitos humanos. Nós procuramos aqui na TV, no programa Palavra Ética, mostrar muitas belezas que existem na nossa sociedade, mas também muitas injustiças. E como de baixo para cima nós estamos assistindo mudanças sociais importantíssimas, pessoas que se colocam como sujeitos da sua própria história. E isso tem tudo a ver com a filosofia da libertação. Ainda no primeiro bloco nós falávamos como que essa realidade ela pode ser compreendida por um novo pensamento. E aqui, se nós pesquisarmos, por exemplo, na Wikipédia, tem aqui que esse movimento, né, que surge entre os anos 60 e 70, ele nasce não apenas, ficou mais conhecida a teologia da libertação, inclusive com a expulsão de determinados... Do Leonardo Boff. Leonardo Boff, tudo porque eles tinham uma forma de ser igreja diferente dessa igreja hierarquizada, tradicional, né? Mas também nós podemos falar em uma pedagogia do oprimido, a pedagogia do Paulo Freire, que é o ícone, né, desse modo de ensinar, porque quem ensina aprende muito mais, né, do que ensina, de uma psicologia da libertação, de uma sociologia da libertação, de um direito da libertação, que foi visto o direito alternativo, mas eu nem concordo, eu acho que o direito achado na rua, ele está muito mais dentro da teologia, da filosofia da libertação, uma antropologia, uma economia da libertação. E eu gostaria que você falasse um pouco dessa perspectiva da filosofia mesmo, porque tem uma história interessante, né, dos filósofos gregos, e no primeiro bloco aqui nós falamos, né, que os nossos auxiliares aqui na TV Comunitária são jovens, e perguntando para eles sobre a filosofia, quer dizer, eles só vão lembrar de ter estudado na escola uma filosofia grega. E um dos filósofos, história interessante que está lá no Teto, né, que é um dos livros do Platão, sobre o Tales, né, o Tales de Mileto, um matemático, e ele tentando compreender o movimento dos corpos celestes, e ele andando, né, caminhando, olhando para o céu, e cai dentro do buraco. E chega a escrava Trácia. E fica rindo dele, né? Fala assim, como pode? Você quer compreender o céu, você não consegue nem andar, que você cai dentro do buraco, né? E todo mundo, qual foi a resposta? Como isso é visto dentro do Platão? E fala um pouco para nós de uma nova perspectiva, né? Que nos foi apresentada lá pela Nancy, né? Exatamente, a Nancy Cardoso, que é uma das assessoras da Comissão Pastoral da Terra, pastora da Igreja Metodista, é também filósofa e teóloga da libertação. Ela fez uma conferência assim, muito sui generis, que era propondo assim, a filosofia da libertação a partir do riso da escrava Trácia. Sim. Por quê? Questionando a filosofia tradicional, que a filosofia tradicional, por exemplo, Parmênides, a partir do ser, que é, né? Depois veio até o Aristóteles, não sei se tão voluntariamente, mas acabou até dizendo assim, não, tem que ter na sociedade classes, os escravos para trabalhar e o filósofo para poder pensar, para criar, ele tem que estar no ócio. Seria, né? A cabeça e os escravos são as pernas. Né, e aí talvez já começou a engenhosidade para se criar uma sociedade de classes com interesses antagônicos e tudo. A partir do trabalho, né? E aí quer dizer, aqui ele está pensando no ócio, mas ele está sustentado por quem está trabalhando. E aí a pastora Nancy nos refletir, falou, olha, e a sabedoria daquela escrava Trácia que sorriu, fez ironia com o grande filósofo Tales de Mileto, que tentava entender os astros, mas não enxergava nem um metro ali na frente dele, caiu no buraco. E aí a Nancy chamava atenção. Ora, filosofar a partir da escrava Trácia, quer dizer, a partir dos escravos, a partir do pobre, a partir do outro, que é outro mesmo, porque na filosofia da libertação, como uma categoria que vem de Emmanuel Levinas,
tal da alteridade, propõe-se uma verdadeira revolução copernicana. Quer dizer, não é a afirmação do ser, do eu, mas é perceber a diferença, o outro que é outro mesmo. E isso faz em todas as áreas do conhecimento. Por isso que o paradigma da filosofia é muito inspirador. Por exemplo, na área da história. Você fazer uma história a partir da oficialidade dos grandes, ou com a pretensa neutralidade, você vai ter uma história que vai corroborar para a perpetuação das desigualdades. Agora, se você faz uma história, por exemplo, na perspectiva libertadora, você vai, por exemplo, questão hoje, que é uma questão gravíssima no Brasil, a questão da terra. O Brasil continua com estrutura fundiária iníqua, né? Aí muita gente fala assim, não, para ser o dono da terra basta ter o título, uma escritura, um registro e pronto. Aí a gente vai ver a história da propriedade da terra, a gente vai ver que isso é recente, é coisa da modernidade, que o que é mais antiquíssimo mesmo é a posse. O uso comunitário da terra. O uso comunitário, você vai para os povos indígenas, nem pensam em ter a propriedade coletiva, nem coletiva nem privada. A terra é da União. Vai para os quilombos dos negros, não interessa ter a minha terra, interessa que nós temos uma família aqui, tem 300 parentes. Então as comunidades originárias, quer dizer, a posse é muito mais antiga e tem muito mais força de vida. Então por que absolutizar um papel que muitas vezes é até forjado em escritórios, em cartórios aí, com idoneidades questionáveis, né? Eu acho interessante essa passagem, né, no pensamento de Platão também da escrava Trácia, porque ela é ridicularizada, porque fala assim, quem é você para entender, para compreender o valor, quer dizer, a capacidade dessa pessoa, ele está tão acima de você que você ri, mas você é uma pobre coitada, você nem compreende o grande pensamento. Então eu vejo muito isso na política também, né? Muitas vezes nós supervalorizamos aquele que é detentor de um cargo público ou que é orientado por um técnico, quando a pessoa que está lá no território, no seu local, ele tem muito mais sabedoria. E a gente vê isso com as grandes obras, por exemplo, as barragens, né? Nós temos um caso que foi relatado pela Universidade Federal, por exemplo, no Jequitinhonha, quando as famílias elas não tinham mais como utilizar a água do rio, represado, a água se tornou morta, ela já naturalmente ela não poderia ser consumida. E vem os técnicos da Copasa dizer, não, essa água ainda é potável, então não tem dano ambiental. Então, quer dizer, imagina uma pessoa lá na roça, lá no Vale de Jequitinhonha, como ela vai confrontar um técnico, um engenheiro, por exemplo, da Copasa. Então, acho que essa passagem da escrava Trácia, numa perspectiva da filosofia da libertação, ela vai nos mostrar o seguinte, a escrava não tem nada de ridícula. Né? Ela está dizendo, de que adianta? Ela é uma filósofa. Porque de que adianta você também ficar nessa viajação de estudo dos astros se você não consegue compreender? E depois, muitas vezes, criando um saber que tem a pretensão e a arrogância de ser superior. Aí a gente vem a pedagogia da libertação, por exemplo, Paulo Freire falou, não existe saber superior e inferior. Existem saberes diferentes. E ninguém aprende sozinho, Paulo Freire dizendo. Ninguém aprende sozinho, todos aprendem em conjunto, em comunhão. Ele vai falar, por exemplo, você pode ser um engenheiro, você pode ser um médico. Você chega numa fazenda, numa área rural, e vai colocar uma sela no cavalo, colocar um arreio no cavalo e você não sabe. Então o outro ele é muito mais autoridade do que você, né? Mas eu acho que a gente, nesse papo aqui hoje, é importante a gente trazer também o conhecimento, né, para o nosso público de como essa filosofia da libertação ela já avançou na América Latina hoje com o chamado Estado plurinacional. Nós convivemos em Porto Alegre nesses 3 dias com pensadores equatorianos, bolivianos, argentinos que nos mostram como eles têm saídas. Porque muitas vezes falam assim, vocês falam que a ciência moderna ela é opressora, que o sistema de governo, ele é opressor, mas vocês têm alternativa? E para mim foi muito gratificante, não sei para você, quando o indígena fala assim, os nossos velhos, né, os anciãos, eles vêm e falam assim, vocês vão ter o conhecimento, mas tragam o que nós vamos discutir. Nós temos um caminho da sabedoria, né? Então, a compreensão de mundo e de
de respeito às gerações que esses indígenas nos mostraram lá. Né? Aliás, foi muito marcante e inesquecível. Eu mesmo fiquei muito feliz, né, de ver o testemunho, a reflexão lá daquele equatoriano, reitor, não é da universidade não, é da pluriversidade. Então diz, olha, não é como no Brasil que só tem uma língua só, o português, e não conta as outras 200 línguas indígenas que ainda existem aí, e nem como no Paraguai só 2 línguas. No Equador são 14 povos com suas línguas, um estado plurilinguístico e nacional e tudo, e aí os povos indígenas lá se reuniram e de baixo para cima criaram, não é universidade, é pluriversidade. Porque foi relacionado até essa questão de universidade, uni vem de uno, verdade única. Não, queremos o pluri, é o plural, na convivência. E não aí fechado em um único espaço também, né? Mas 14... E organizaram a universidade, quer dizer, ela tem várias áreas, mas não tem assim departamentos estanques, né? Faculdade de medicina, de matemática, de química e tudo, mas é uma teia onde o saber é construído e descoberto, mas ali na convivência eminentemente plural e observando a alteridade. Né? Exatamente. Então é uma outra, porque também hoje, através dessa proposta de universidade, e colocando vários quartos, e cada um com sua quase independência, com sua autonomia, a gente também hierarquia o saber. Então a filosofia da libertação também pugna contra toda e qualquer hierarquização do saber. Né? Uhum. Exatamente. Eu acho também que foi muito significativo para nós a participação dos caigangues, né? Que sim. são em torno de 34 mil indígenas. Principalmente no sul do Brasil, né? No sul do Brasil. Então, assim, hoje também nós já estamos caminhando num processo de democratização no sentido mesmo de reconhecimento de igualdade e a importância desses povos vindo para a universidade, né? Sem dúvida, né? E outro aspecto também que podemos retratar em vários momentos assim também, como é que vieram artistas da fina flor da cultura camponesa, popular e tudo, e assim com músicas ou com os batuques, mas de onde você via assim que o que a gente deve pensar não só com a cabeça, mas com a cabeça, com o coração, com as mãos, com os pés, com o corpo inteiro. Então a filosofia da libertação acolhe tudo isso, a dimensão da arte, da cultura, da alimentação. Tinha também uma feira da agricultura, da agroecológica, lá dos pequenos agricultores, né? E da economia solidária também. Exatamente, isso também foi uma conferência muito forte do professor Euclides Mansi, que aliás era frei, meu colega, há 29 anos atrás na Federal do Paraná, mas hoje é um dos grandes expoentes aí, que escreveu alguns livros, e um é sobre a revolução das redes, e ele mostrou lá assim como é que a filosofia da libertação propõe uma outra economia, uma economia popular solidária, para ir traçando uma verdadeira rede assim, para construir uma outra forma de produção coletiva, participativa, uma outra forma de circulação e de trocas, e não essa proposta do mercado. Né? Mas isso é assunto para outro programa, que o nosso programa, então, chegou ao final. Depois vai Hoje nós falamos, nós temos um bate-bola aqui, falando um pouco sobre o 2º Congresso Brasileiro, que na realidade foi um congresso internacional de filosofia da libertação. E eu convido os nossos telespectadores, que eu confesso, eu nunca tinha ouvido falar, e acabei trabalhando a minha tese de doutorado, mostrando a necessidade de novas epistemologias para compreender o direito, hoje as relações internacionais. Sua tese está dentro do paradigma da filosofia da libertação. E acabei fazendo uma tese dentro da filosofia da libertação. Então, quero convidar vocês a pesquisar e procurar mais, conhecer principalmente a obra do Henrique Dussel, um importante pensador aqui da Nuestra América, não vamos falar mais América Latina, que vai nos ajudar a enxergar outros horizontes para o bem viver aqui mesmo, nessa nossa vida, sem uma promessa de futuro para o paraíso, mas aqui mesmo, agora, nessa nossa vida, como nós trabalhamos os direitos humanos. Então, nós ficamos por aqui. Quero agradecer a nossa equipe da TV Comunitária, a você que bateu o papo comigo hoje, nós dois, nesse nosso compromisso, e principalmente aos nossos telespectadores, que sempre nos estimulam, nos apoiam com esse programa Palavra Ética.